Bom, estamos gravando, né? Bom, senhor Zé, agora eu vou pedir para que vocês... Eu vou fazer a chamada, né? E à medida em que faço a chamada, vou chamando, vocês liberem o microfone e me deem um sinal de vida, tá? Vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui, que daí eu já vou lançando quem está presente e quem não está presente. A Leteia. A Leteia? Não, a Leteia não. Anderson? Presente, professor. Ok, Bruna? Presente. Chegou um aqui. A Bruna Marques está aí. Presente. Ok, Emanuel? Presente, professor. Ótimo, Greg? Presente, professor. Janaína? Janaína? Eu acho que eu vi Janaína por aí. Professor, ela entrou, mas ela saiu, ela deve ter caído. Mas eu vi que ela entrou, eu vi que ela estava aí. Deve ter algum probleminha na conexão. Jefferson? Presente, professor. Ótimo, Caione? A Caione eu vi também que estava aí. E a Leteia chegou agora também, ótimo. Vamos atualizando aqui. Kélbia? Presente. Kathleen? Professor, boa noite. Desculpe chegar agora, eu acabei de voltar do médico. É a Leteia quem fala? Sou eu, sim, desculpe. Tá tudo Acabei certo, de entrar em casa. Fique tranquilo, tá tudo certo. Tá bom. Kathleen? Presente. Obrigado, Larissa? Ok, Larissa. Inclusive, Larissa, muito obrigado pela tua mensagem, eu já respondi. Lavínia? Lavínia, não? Leonardo Augusto? Presente, professor. Leonardo Vinícius? Professor, o Leonardo, ele tá entrando e saindo, eu acho que ele tá caindo também. Leontina? Presente, professor. Ok, Letícia? Presente, professor. Lucas? Presente, professor. Luiz Henrique? Luiz Henrique Leal? Marcos Aurélio? Presente. Nathalie? Presente, professor. Ok, Nayeli? Presente, professor. Ricardo? Ricardo? Não? Opa. Ricardo não. Tami? Presente, professor. Vanessa? Presente. Verônica? Verônica não? Vinícius? E Yuri? Eu vi que o Yuri entrou e Professor. saiu. Oi. Professor, eu acho que meu nome não tá na lista. Eu fiz a rematrícula semana passada. Quem fala? Meu nome é Lavínia. Lavínia. Lavínia Adriana Moleta. Tá aqui, querida. Isso. O pessoal não respondeu na hora. Tá tudo certo. O nome tá aqui. Tá. Licença, professor, desculpa. Eu sou Leonardo Vinícius. Leonardo Vinícius, só aqui, certo? Professor, faltou eu acho. Tava caindo. Você é quem, querido? Yuri. Yuri, eu vi que você caiu. Eu vi que você Eu caiu. respondi na hora da chamada, só que tá cortando muito a minha internet. Tá tudo certo. Professor, é a Janaína. Aconteceu a mesma coisa aqui, eu perdi minha conexão. Tá tudo certo, Janaína. Fique tranquilo. Então, terminamos a chamada, tá? Vou salvar aqui e já vai sair para vocês consultarem depois as pautas atualizadas. Tá? É a primeira chamada da aula de hoje. Depois nós faremos outra, lá no finalzinho. Então, crianças,
Antes da gente iniciar nossa aula de hoje, eu queria passar para vocês o nosso trabalho deste bimestre. Bom, como acho que tinha falado na primeira aula, nós vamos ter uma avaliação bimestral e ela vale 6 pontos. E os outros 4 pontos, a critério do professor, a gente distribui ou não para trabalhos. E eu vou pedir aos senhores a gentileza de me elaborarem um trabalho apenas. E esse trabalho vai valer 4 pontos. Os 4 pontos na integralidade. Tá bom? O título do trabalho, se vocês quiserem tomar nota, é desapropriação. Desapropriação de bens públicos. Desapropriação de bens públicos. 2 pontos. Nossa, professor, tem 2 pontos no título. Isso significa que é difícil o trabalho. Não, calma, só vou explicar o que eu quero. Desapropriação de bens públicos, 2 pontos. Uma análise doutrinária e aspectos da jurisprudência do STJ. Aspectos da jurisprudência do STJ. Todos anotaram? Querem que eu repita? Ok. Então, assim, pelo título, vocês já sabem qual é o objeto do trabalho, a desapropriação. Mas não é toda a desapropriação. Só quero saber a respeito de desapropriação de bens públicos. Se bens públicos podem ou não ser desapropriados. Ok? E a abordagem que vocês vão fazer a respeito desse objeto vai fazer sobre 2 óticas. Envolve 2 óticas. Uma ótica doutrinária. Então, vocês vão pegar aí, pelo menos, 4 autores diferentes. 4 autores diferentes, pelo menos. E vocês vão ler esses 4 autores, escolham do gosto de vocês. Do gosto de vocês. Peguem da bibliografia que está recomendada no plano de ensino. Procurem no livro quando o autor fala sobre desapropriação de bens públicos. Leiam tudo. Leiam tudo. E depois, com as suas palavras, vocês vão escrever o texto. Um ponto. Abordagem doutrinária. E nesse ponto vocês vão discorrer a respeito da desapropriação de bens públicos. E tem que citar, né? Fazer citação dos autores que vocês consultaram. Vocês compreenderam? Então, à medida em que vocês vão elaborando o seu texto com as suas palavras, para dar fundamentação, para dar força argumentativa àquilo que você escreve, para dar respaldo àquilo que você escreve, você cita o autor. Você vai escrever, então, neste sentido, o autor tal, leciona aqui, 2 pontos. E daí você faz um Ctrl+C e Ctrl+V. E não esquece de fazer a remissão de autoria. Bom? Senão é plágio. Tá, senhores? Aqui é que período mesmo? 4º e 5º. 4º e 5º, né? Então tá na metade. Então, assim, ó, vocês já estão sendo avisados na metade no curso, né, o que é plágio. Tá? E o dia que chegar lá na banca e tiver um professor assim, que é um pouquinho mais criterioso, né? Ele lê, né? Ele lê as coisas, né? E ele procura, né? Ele fala no seco, né? Eu encontrei a referência do que você cita, né? E quando você se apropria indevidamente da propriedade intelectual alheia, isso se chama plágio. E não precisa fazer mais nenhuma pergunta. É reprovação. Isso é erro gravíssimo. Bom? Então, já no 5º período, vocês já
já estão aí avisados, tá bom? Aqui ainda tem chance, tá bom? Aqui ainda tem chance. Ok, senhores? Bom, depois que vocês terminarem essa abordagem doutrinária, vocês vão partir para o segundo ponto, que é os aspectos da jurisprudência do STJ a respeito desse objeto. Se é possível ou não a desapropriação de bens públicos. Professor, como é que eu vou escrever isso? Você vai fazer assim. Você vai no seu computador, abrir o teu navegador, entrar lá na página do STJ, Superior Tribunal de Justiça, não é Supremo Tribunal de Justiça, é Superior Tribunal de Justiça, tá? Responsável aí, ele é o guardião da legislação infraconstitucional, o STF é o guardião da Constituição. Então é no STJ que vocês vão, e lá vocês vão fazer uma pesquisa jurisprudencial. E a respeito do quê? Desapropriação de bens públicos. Lancem essas palavrinhas lá. E façam uma pesquisa. E pelo menos, vocês selecionem, pelo menos, uns 15 julgados. Uns 15 julgados. Pelo menos. Tá? Vocês já pegaram um julgado na mão para ler? Sabe o que é isso? Alguém não sabe? Pode levantar a mão ou escreve ali no chat, eu explico. Alguém não sabe? Alguém não sabe? Eu não sei. Então, deixa eu pegar aqui um... deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir aqui. Só um minutinho, tá, senhores? Estou tentando pegar aqui nos meus arquivos aqui um acórdão, só para mostrar para vocês o que é. Bom, acórdão, senhores, é uma decisão judicial, tá? E é o nome que a gente dá para decisões judiciais colegiadas. Bom? Então, por exemplo, sentenças, decisão de juiz de primeira instância, é a decisão que termina ou não o processo. Das sentenças e das decisões que são dadas em primeira instância, cabem recursos. E esses recursos vão para um tribunal para ser avaliado. E esse recurso ele é julgado pelo tribunal, ele é julgado por um colegiado de juízes. Na verdade, são desembargadores. O juiz, no segundo grau, é chamado de desembargador. E quando esses 3 juízes dão os seus votos, né, que podem ser a unanimidade ou não, né, pelo provimento ou não do recurso, eles produzem um julgado, e esse julgado tem um nome técnico, ele se chama acórdão. Acórdão, A-O-T-I-O, é assim mesmo, acórdão. Então, acórdão é a decisão que julga de forma definitiva um recurso, que um tribunal julga de forma definitiva um recurso. Tá? Qual é a estrutura de um acórdão? A primeira coisa que aparece, assim, quando você abre um acórdão, aparece a ementa dele. Escrito assim, ementa em si. E ali é um resuminho, vai ter algumas frases, assim. E é um resuminho do que trata este acórdão. Tá? E o finalzinho ali da ementa vai dizer se aquele recurso foi ou não provido. Depois da ementa, vem o texto da decisão em si. Então, a primeira parte é um relatório. O desembargador ele narra a origem do recurso, do que se trata esse recurso e qual que é a decisão que está sendo combatida, que está sendo recorrida. Ele faz um resumo das alegações do recorrente e do recorrido, e daí ele diz ao relatório.
Aí ele passa para a segunda parte, que se chama fundamentação. E aqui ele vai dar a sua fundamentação de fato e de direito, analisando o mérito da questão recorrida, né? E depois que ele faz essa análise, essa motivação do acórdão, vem para a terceira parte, que a gente chama de dispositivo. E ali no dispositivo é que ele diz se ele conhece ou não do recurso. Assim, conhecer ou não do recurso significa se o recurso ele preencheu todos ou não preencheu os requisitos de admissibilidade, que são seus pressupostos objetivos e subjetivos, né? Tempestividade, esse tipo de coisa, né? Então, primeiro ele fala assim, conheço ou não do recurso, tá? E se ele conhece do recurso, aí de duas uma, ou ele dá provimento ao recurso, ou ele não dá provimento ao recurso. Então, essa parte consta do dispositivo. Então, quando você abre um acórdão, é assim que aparece. Tem uma ementa, e depois vem o texto mesmo do acórdão. Pois bem, quando vocês forem ao site do STJ e lá digitarem desapropriação de bens públicos, por gentileza, no mínimo 15 acórdãos. No mínimo 15 acórdãos. Bom? Para dentro do seu trabalho, você vai trazer o quê? Apenas aqueles 3, 4 que indicam qual é a posição do STJ a respeito desse tema. Tudo bem? Ok? Mas assim, eu não quero apenas que vocês transcrevam a ementa do acórdão ou trechos do acórdão, do relatório, da fundamentação. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês façam, assim, uma apresentação de como é que o STJ enxerga e decide esse tema. Se ele é favorável ou não, se ele admite ou não a desapropriação de bens públicos. E daí vocês vão fazendo a indicação. Olha, no RESP não sei número tal, no agravo regimental em RESP não sei do que, dos embargos de declaração do agravo de instrumento que foi feito no RESP não sei da onde. O STJ entendeu o seguinte, você faz uma descrição. Mas precisa ter essa remissão do número do recurso. Se não tiver, senhores, não tem como achar o recurso. Todo recurso tem número. Tá? Se você não tiver o número do recurso, fica muito difícil de achar o recurso. É que nem você, assim, jogado no mundo. Numa plateia, assim. Você, pô, quem que é a Maria? Nossa, parece 500 mil. Mas quem que é o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Nossa, só tem um. Mesma coisa com recurso. Todo recurso tem um número. Então, por gentileza, quando vocês estiverem escrevendo essa parte, não se esqueçam de indicar o número do recurso. Tá bom? Vocês entenderam? Ótimo. O que importa aqui, senhores, é que vocês façam a pesquisa e que vocês leiam o acordo. E que vocês entendam o acordo. O mais importante. Tá bom? E que desse universo de 15 acordos que vocês peguem, que vocês consigam chegar a uma conclusão. Ó, desses 15, qual foi a maioria aqui? O STJ admite ou não a desapropriação de bem público? Então você conta. Eu achei 10 que diz que admite, e tem 5 que diz que não admite. Então, nesse universo que eu peguei, o STJ admite. É isso que eu quero de vocês. Vocês entenderam? Ótimo. Regras formais. Normas da BNT. Quando eu digo normas da BNT, eu não quero uma monografia. Eu quero só uma capa, segundo as normas da BNT. E já a próxima folha, eu não quero introdução. Próxima folha, 1. Abordagem doutrinária. Aí vem texto. 2. Aspectos jurisprudenciais no STJ. Texto. Acabou. Não tem conclusão. É só isso que eu quero. Mas que isso seja escrito nas normas formais da BNT. Tipo de letra, tamanho de letra, parágrafo, formatação da página, citação, recuo, essas coisas. Negrito, caixa alta, não tem caixa alta, os títulos. Vocês entenderam? Ok? Máximo de laudas. Máximo de laudas. Você sabe a diferença de laudas para folhas?
Alguém não sabe a diferença entre laudas e folhas? Pode levantar a mão. Não, né? Tem alguém que não sabe. Ok, eu explico. Senhores, quero ver o que vocês acham aqui, se vocês enxergam. Enxergam isso aqui? Enxergam? Ok. Sim. Você vê uma folha, ela está escrita aqui. Ó. Quando você escreve ela de um lado, e no verso dela você escreve também, a gente fala assim, 10 folhas. Quantas são 10 folhas? Uma, e o verso, 2. Quando eu peço 10 laudas, é só na frente que você escreve. Atrás fica em branco. Então, aqui, nessa folha, que é uma folha só, eu só tenho uma lauda. Vocês entenderam? Então, quando eu digo assim, que eu quero, no máximo, 15 laudas, quantas folhas tem que ter o trabalho de vocês? Entre 7 e 8. Vocês entenderam? Muito bem. Prazo de entrega. 1 semana antes da prova. Na aula anterior à prova. Na aula anterior da prova. Forma de entrega. Para o meu e-mail, por gentileza. Bom, vocês vão encaminhar para o meu e-mail. Um dos requisitos de admissibilidade de recurso e um dos fundamentos de qualquer processo se chama prazo simples. Prazo. Vocês, como futuros advogados, vocês serão, entre aspas, escravos de prazo. Vocês têm que se manifestar dentro do prazo. Manifestação fora do prazo é como se você não tivesse se manifestado. Perder prazo é muito feio. É muito feio. Você vai ter que se explicar para o seu cliente por que você perdeu o prazo. Então, aqui na universidade, já comecem a se acostumar. Também com prazo. Se o prazo que eu estou dizendo para vocês da entrega é até a última aula anterior à data da prova, é até essa data. Depois eu não aceito. Professor, posso entregar amanhã? Vou ficar fazendo de madrugada. Posso entregar? Eu disse até. Pode entregar amanhã, se quiser. Mas qual que é o tempo máximo? 23 horas, 59 minutos e 59 segundos da aula imediatamente anterior à data da prova. Vocês entenderam? Vocês têm dúvidas? Levantem a mão, pode perguntar. Ótimo, ótimo. Ninguém tem dúvidas. Alguém levantou. Espero que não tenha ofendido nem nada. Não tenha ficado assustada com as regras. É simples, é simples. Tudo bem, crianças? Esse trabalho vale 4. Esse trabalho vale 4. Vou analisar tanto forma quanto conteúdo. Tá bom? Bem. Vamos conversar então sobre desapropriação. Menos sobre desapropriação de bens públicos, evidente. Né? Evidente. Espertinhos. Vamos lá. Vocês baixaram lá o material de estudo? Baixaram o material de estudo? É? Então tá, ó. O que nós vamos estudar hoje? Conceito de desapropriação, características da desapropriação, previsão legal, os fundamentos, né? Aonde é que está a previsão legal da desapropriação? Absolutamente imprescindível, né? Se você vai trabalhar nessa área depois, qualquer petição inicial tem que ter fundamentação legal. Não é imprescindível. O que pode ser objeto da desapropriação e o que não pode ser objeto da desapropriação. E era mais ou menos aqui, nesse ponto, é que a gente encaixa bens públicos.
Só para dar uma dica para você, falando no livro, né, que tem 800 páginas, né, onde que a gente olha isso? Dá uma olhadinha assim, se tiver assim, um objeto da desapropriação. Provavelmente deve estar por aí. Mas seja um aluno mais dedicado, né? Leia o resto do capítulo. E por fim, nós vamos terminar a aula de hoje estudando as modalidades de desapropriação. Modalidades de desapropriação. Bom, crianças, então vamos lá. Vou começar pelo conceito. Eu acho que aí no material de vocês eu deixei um conceito escrito. E ele diz assim: desapropriação é a modalidade de intervenção estatal supressiva da propriedade alheia. Supressiva. Por que supressiva? Porque o particular ele vai perder a titularidade da propriedade em favor do Estado. A propriedade vai sair do patrimônio particular do proprietário e vai ser absorvida, vai ingressar no patrimônio público. Ele vai perder a propriedade. Por isso que ela é supressiva, suprime a propriedade. E é a única modalidade que tem esse efeito, de suprimir. As demais são todas brandas. Por que brandas? Porque o proprietário ele ainda continua, mesmo havendo intervenção estatal, o proprietário ainda permanece titular da propriedade, proprietário. Ele apenas sofre algumas limitações em relação ao exercício das faculdades de proprietário. As faculdades de usar, desgozar, de dispor e de perseguir a propriedade. Bom? Então, assim, é uma modalidade de intervenção estatal supressiva da propriedade, por meio da qual o Estado a transfere compulsoriamente de maneira originária. Compulsoriamente. Grifa compulsoriamente. Não está ali de graça. Senhores, em conceitos, nenhuma palavra está ali de graça. Toda palavra tem a sua função. E o compulsoriamente aqui tem uma função extraordinária. O que é compulsório? O que é compulsório? Quem é casado? Independe da vontade da parte ali, né? É mandatório. É obrigatório. Muito bem, muito bem, muito bem. Quem aqui tem namorado? Quem aqui é casado? Então, bicho, eu vi essa cara que você fez. Se a dona esposa olha para essa cara que você fez, olha, vai ter desapropriação na cama hoje. Meu querido, você que está aí de blusa amarela, que você riu. Quando você... Eu imagino que você seja casado. Então, ok. Quando você se casou, você foi obrigado a se casar? Não. Foi por livre e espontânea pressão. Quantas vezes o juiz de paz perguntou para você? Olha, essa parte foi a parte mais demorada, eu acho, do casamento, professor. Porque tem que ter segundo a lei civil, o sim, no caso, o consentimento, ele tem que ser expresso, válido, e todas as pessoas ali presentes têm que saber, por isso que ele faz algumas vezes a mesma pergunta, é por isso. Então, veja, senhores, os relacionamentos, né, a regra, o normal, o saudável, é que eles sejam consentidos, é um acordo entre as pessoas, né? Ninguém te obriga a namorar, a casar, etc. e tal, né? Então, esse é o sentido também da desapropriação. O efeito dela é o quê? A perda da propriedade. E ela é uma perda compulsória da propriedade. Então, o proprietário, ele vai obrigatoriamente perder a propriedade. O Estado não pergunta para ele se ele quer ou não perder. Você vai perder a propriedade. A única coisa que eu, Estado, vou permitir que você converse comigo para ver se a gente chega num acordo é em relação ao valor da indenização. Porque a perda, não é perca, a perda da propriedade é compulsória, ela é obrigatória. Ok? E é esse o sentido do advérbio ali, compulsoriamente, advérbio de modo. Tá?
O Estado a transfere compulsoriamente de maneira originária. O que é de maneira originária? Existem, senhores, algumas formas de aquisição da propriedade. Tá? Ou você adquire uma propriedade de forma originária, ou você adquire ela de forma derivada. Ou, a originária é como se fosse assim, a primeira vez que você está adquirindo a propriedade. Então, ela vem sem qualquer tipo de vício, sem qualquer tipo de penduricalho. Ela vem limpa para você. E a desapropriação, ela é assim. Nossa, professor, mas alguém, na desapropriação, alguém era proprietário. O Estado passa a ser proprietário agora. E o que significa isso de maneira original? Não seria uma maneira derivada? Não, é originária. Porque qualquer tipo de penduricalho que tenha o particular com a sua ex-propriedade, quando ela é transferida para o Estado, ele simplesmente como se ele passasse uma tesoura nesses penduricalhos. Isso aqui não me interessa mais. Você que se resolva com terceiros. Eu não respondo por isso. A propriedade é minha agora. Porque passa a ser bem público. Vocês entenderam? Então, há a transferência da propriedade de maneira compulsória e originária. Tá? E transfere assim, dessas formas para o seu patrimônio, para o patrimônio estatal. E por que o Estado faz isso? Ele faz isso com base em alguns fundamentos. Assim, eu já vou falar quais são esses fundamentos. Mas todos eles eu consigo encaixar numa expressãozinha que no direito administrativo a gente sempre fala, que é o interesse público. É o interesse público que sempre move a administração pública. E, inclusive, move a administração pública no processo desapropriatório. Existe um interesse público para que o Estado transfira, exproprie para si, de forma compulsória, a propriedade particular. Okay? E assim, senhores, como no direito brasileiro, no ordenamento brasileiro, só para explicar o final agora do conceito, como no direito brasileiro existe um princípio geral de justiça, que é assim, é proibido o enriquecimento ilícito ou enriquecimento sem causa. Ou seja, toda vez que alguém enriquece, acresce o seu patrimônio, no direito brasileiro isso precisa ter uma causa. Essa causa precisa ser lícita. Porque se ela for ilícita, esse enriquecimento também o será. Então, veja, quando o Estado, ou compulsoriamente, transfere, expropria a propriedade do particular e a coloca dentro do seu patrimônio, o Estado está enriquecendo. O Estado enriquece. Ele pegou um terreno de 20 milhões de reais. Ele enriqueceu. Isso não pode ser sem causa. Ah, professor, mas a causa é desapropriação. Não, querido. Não é nesse sentido. Não é a causa jurídica. É a causa econômica do negócio. Se alguém enriqueceu, é porque alguém perdeu. E se esse alguém que perdeu, se ele perdeu por ato lícito de outro, ele precisa ser indenizado. Daí é que quando o Estado ele desapropria bens, ele tem que indenizar aquele que foi desapropriado. Ele sempre tem que indenizar. Assim, não, sempre não, minto, sempre não. Em regra, ele indeniza. Só tem uma modalidade de desapropriação em que o Estado não vai indenizar. Eu vou chegar lá naquele momento, vocês vão entender perfeitamente por que ele não indeniza. Não faz sentido nenhum ele indenizar. Vocês entenderam o conceito de desapropriação? E tudo isso, senhores, se dá num processo, através de um processo legal, um devido processo legal. Seja ele administrativo, porque ele nasce na via administrativa, e se ele desbordar para a via judicial, o processo judicial também deverá obedecer o princípio do devido processo legal. Ou seja, ele tem que ser recheado, tem que ser assegurado às partes os direitos e garantias fundamentais previstos lá no artigo 5º da Constituição. Evidentemente que as garantias processuais. Contraditório, defesa, produção de provas permitidas no direito, etc. e tal. Vocês entenderam o conceito de desapropriação? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Quem é que pode desapropriar? E aqui, senhor, meu, tá um calor aqui. Professor, desculpa interromper. A Caione mandou mensagem perguntando se o senhor pode aceitar ela na aula, por favor. Caramba, deixa eu ver aqui, cadê a Caione? Pede para ela entrar aí.
Não apareceu um pedido dela. Eu vou mandar mensagem no grupo. Isso, pede para ela entrar. Bom, aqui deixa eu explicar um negocinho para vocês. Quando eu pergunto assim, a pergunta, quem é que pode desapropriar? Quem é que pode desapropriar? Eu tenho que explicar um negocinho antes. A desapropriação ela tem duas fases, tá, senhores? Duas fases. Uma primeira fase em que o Estado manifesta a vontade. Ele diz assim, ó, sobre esse terreno aqui, eu tenho interesse público nele. Então eu declaro esse terreno de interesse público. Essa é a primeira fase do processo de desapropriação, que a gente chama de fase declaratória. O Estado manifesta uma vontade unilateral de interesse público sobre um determinado bem, que pode ser móvel ou imóvel. Então aqui, senhores, nessa fase, existem algumas pessoinhas que têm competência para declarar a desapropriação. Porque, quando encerrada essa fase declaratória, eu preciso executar a desapropriação. O que significa executar? De fato, transferir a propriedade particular para a propriedade pública, o patrimônio público. E isso a gente chama de fase de execução. E existem algumas pessoinhas que têm competência para executar. Que têm competência para executar a desapropriação. Então, assim, quando eu pergunto assim, quem é que pode desapropriar bens, essa pergunta ela tem que ser desdobrada em duas. Primeira pergunta, quem é que pode declarar a desapropriação? Um daqueles seus fundamentos que a gente já vai ver. E dois, quem é que pode executar a desapropriação? Ou seja, quem é que efetivamente vai fazer a transferência da propriedade do particular para o patrimônio público? Bom, senhores, em relação à primeira perguntinha, quem é que pode fazer a declaração da desapropriação? A regra, senhores, é que apenas os entes federados podem fazer isso. Só os entes federativos, os entes políticos podem fazer isso. Tá? Quem são os entes políticos? Quem são os entes federados? Alguém? A União, os estados, DF, municípios. Muito bem, parabéns, Marcos. Esses são os entes federados, os entes políticos. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses têm competência para declarar a desapropriação. Tá? Bom, e as entidades da administração indireta desta galera, da União, dos estados, federal, dos municípios, podem desapropriar? O que vocês acham? Podem fazer a declaração, a fase declaratória, tem competência para declarar a desapropriação? Por exemplo, uma autarquia, o INSS, o IBAMA, pode declarar utilidade pública sobre um determinado imóvel para fins de deflagrar um processo desapropriatório? Eu, particularmente, acho que sim, professor. Ok, Anderson. Então, assim, por quê? Eu não sei explicar o porquê, mas tem alguma coisa que me dispõe. Então, Anderson, aqui onde a gente está, é o momento dessa manifestação. É aqui que vocês podem falar o que vocês quiserem. E é a minha obrigação dizer para vocês, tem um jeito melhor de fazer. Vocês fazem assim. Esse é o meu papel aqui. Então, assim, quando você diz assim, eu acredito que possa, aquele que escuta, o que bate o sino aqui na cabeça? Ele não sabe por que ele está respondendo isso. Ele acredita que seja assim, mas ele não sabe o porquê. E quando a gente fala em ciência, em academia, a gente precisa saber o porquê das coisas. Tá? Sempre a gente precisa saber o porquê das coisas. Por que as coisas funcionam assim. Então, senhores, uma resposta mais técnica a essa pergunta é, as entidades da administração indireta, elas têm competência para declarar a desapropriação, iniciar o processo desapropriatório na fase declaratória? A resposta é sim, vírgula. Desde que a lei que as criou tenha lhes dado esta competência. Ponto final. Então, se a lei que criou o INSS, se a lei que criou o IBAMA, no rol das suas competências, cabe ao IBAMA o quê? Aí vem um rol de competências. Se ali nesse rol de competência está lá, declarar desapropriação,
É porque ela pode. Agora, se você lê o rol de competências e ali não diz nada, é porque ela não tem essa competência. A regra é que as entidades, a administração indireta, tenham essa competência. Ok? Entenderam? Muito bem. E os concessionários de serviço público? Imagine, estamos aqui no Paraná, né? Uma das terras em que o pedágio é próspero. No contrato de concessão, de conservação de rodovias, em que o Estado faz com o particular, e transfere ao particular apenas a execução da prestação de serviço público, uma das obrigações que consta do contrato é, durante o período de vigência, e daqui 10 anos, quando você já tiver amortizado boa parte do seu investimento, você tem a obrigação de duplicar as vias pelas quais você é responsável pela conservação. Está lá no contrato, está escrito a obrigação dele. Diz qual é até o prazo para isso. O que acontece, senhores? Duplicação de rodovia envolve aumentar o espaço da rodovia, não é verdade? No mínimo, você vai duplicar o negócio. No mínimo, você vai dobrar. Se você for considerar acostamento, mais faixa daquilo, fica um pouquinho até maior. E como você vai avançar para a lateral direita ou para a lateral esquerda da pista de rolamento, inevitavelmente você vai acabar esbarrando em propriedades particulares. E daí, o concessionário, que se vê no dever de cumprir a obrigação de aumentar a pista, ele fala assim, caramba, mas como é que eu vou aumentar a pista aqui se aqui tem uma propriedade particular? Aí ele vai lá e bate na casa particular. Olha, meu querido, eu sou o concessionário aqui, eu sei que você é o concessionário. Eu já sei, não precisa me explicar. Pois é, eu estou aqui fazendo uma obra, né, e parou tudo, porque a pista tem que passar aqui em cima da propriedade. Você permite que eu faça isso? Você consinta que eu faça isso? É assim que funciona, senhores? Ou o concessionário pode chegar na casa do particular, bater e fazer assim, querido, dá a carteirada. Concessionário, estou construindo uma pista aqui, ó, e 50 metros quadrados do teu terreno aqui está me importunando. Eu não quero fazer a volta, eu quero passar por cima. Tá bom? Então, está aqui a cartinha, assinado com o meu nome, declaro essa parte aqui de interesse público, iniciou o processo de desapropriação de 50 metros da sua propriedade privada. Tá bom? A única coisa que você discute é o valor da indenização. Quanto que eu vou ter que te pagar a respeito disso? É assim? Eu acho que a segunda opção é a mais correta. A segunda opção que é a mais correta, né? Pois é, querido. Aqui o seu sentir não foi assim tão preciso, porque os concessionários de serviço público, chamados delegatários, eles não têm poder para declarar a desapropriação, mas eles têm poder para executar a desapropriação. Então, eles não podem declarar aquela parte do terreno, ou até mesmo a totalidade do terreno, como de interesse público, de necessidade pública ou de interesse social. Não pode. Isso vai competir a quem? À administração pública que fez o contrato, o poder concedente. Então, geralmente, quando é Estado estadual, né, o governo do Estado, o poder executivo estadual, é que vai deflagrar o processo de desapropriação. É que vai declarar o interesse público sobre aquele imóvel. Depois que encerrar esse processo, vai para a fase executória. Aí, a fase executória, eu posso delegar isso para o concessionário, desde que esteja previsto no contrato de concessão. Se não tiver previsto no contrato de concessão, nem isso a concessionária pode fazer. Compete tudo ao ente político. Ou, se a conservação e manutenção de estradas
competir a uma autarquia, um DER da vida, um DENIT da vida, alguma coisa assim, na cabeça a autarquia fazer. A fase declaratória. Vocês entenderam? Muito bem, que bom, vocês estão espertinhos hoje. Tá, e quem é que pode legislar, produzir leis sobre desapropriação no Brasil? Quando vem essa pergunta, aonde for na vida de vocês, onde vocês estiverem, quem tem competência legislativa para isso, para legislar sobre essa matéria, sobre essa, blá, 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 queridos, vocês têm que ter a Constituição da República na cabeça. E alguns dos seus artigos. Artigo 22, que trata da competência da União, legislativa da União. Artigo 26, que trata da competência legislativa dos estados. E o artigo 32, que trata da competência dos municípios. Uma dica para vocês é: saibam decore salteado a competência da União. A competência dos municípios é pequena. Tá? E a dos estados fica ali no meio, assim. É só uma dica, tá? Não é nada, isso que eu disse para vocês não é nada técnico, é só uma dica. Uma outra dica é interesse. Essa matéria aqui, o interesse é nacional, o interesse é só de uma região, o interesse é só de uma localidade. Ou seja, o interesse é da União, regional, um estado, ou local, só de um município. Por exemplo, direito penal. Pensa aí com vocês, bom senso de vocês. Quem que você acha que pode dizer o que é crime no Brasil? Qualquer município? Você sai de Curitiba, vai em São José dos Pinhais, São José dos Pinhais não é homicídio matar alguém, mas em Curitiba é. Faz lógica isso? Nenhuma. Mato alguém no Paraná e vou para São Paulo, não é homicídio. Tem lógica isso? Matar alguém tem que ser crime no território nacional inteiro. Então o interesse é nacional na legislatura, na atividade legislativa do direito penal. Então a competência é da União. Quando o interesse for nacional, a competência é da União. Quando o interesse for regional, o interesse é do Estado. Quando o interesse for local, o interesse é do município. Ok? Muito bem. Desapropriação. Quem pode legislar sobre desapropriação? A União. A União. O interesse é nacional. Não faz o menor sentido que cada município tenha a sua legislação sobre desapropriação. Quais são os fundamentos da desapropriação? Não faz nenhum sentido. A quem compete legislar privativamente a respeito de desapropriação é a União. Artigo 22, inciso 2º da Constituição Federal de 88. Artigo 22, inciso 2º. Características da desapropriação, que eu já meio que disse para vocês quando mencionamos o conceito, né? Ela é uma intervenção estatal na propriedade alheia. Você vai dizer, nossa, professor, que palavra bonita para dizer que é socialismo. Não, calma. O socialismo está muito distante de intervenção do Estado na propriedade alheia. A ordem constitucional brasileira, a ordem econômica brasileira, segundo a Constituição, senhores, ela admite a intervenção do Estado na propriedade, de forma excepcional. Excepcional. É textual o negócio, excepcionalmente. Aqui, exploração de atividade econômica no Brasil cabe ao particular. Cabe ao particular. Ah, então significa que nós somos um Estado liberal. Não, Estado liberal não tem nada a ver com isso. O que define se é um Estado liberal, se é um Estado social, são outros critérios. Não é bem esse. Tá? Ainda mais, né, senhores? O direito de propriedade no Brasil é direito fundamental. Todos têm direito à propriedade. Não significa que todo mundo vai ter propriedade. São coisas diferentes. Você ter direito à propriedade e ter o direito de propriedade. São coisas diferentes. Existe um direito fundamental à propriedade. Agora, você ser proprietário de alguma coisa ou não, isso são outros 500.
A Constituição me garante o direito de propriedade, então alguém tem que dar para mim a propriedade. Não, pera lá, filho. Nós não estamos no Estado paternalista. O Brasil é um Estado paternalista demais, mas ainda não chegou nesse ponto. Né? E espero que não chegue. Porque o dia que chegar nesse ponto, é o primeiro passo para um Estado socialista, para uma ordem econômica socialista. Aqui, meu amigo, você adquire com o seu esforço a propriedade. Você trabalha, adquirir a sua propriedade. Propriedade de bens móveis e propriedade de bens imóveis. Sejam eles tangíveis ou intangíveis. É com o seu esforço que você adquire. E é esse o direito que é garantido pela Constituição. Você tem o direito de adquirir essas coisas. Isso é um direito fundamental, inalienável teu. Só que não se esqueça, quando você adquirir, você não pode fazer o que você quiser com o bem que você adquiriu com o teu esforço. Então, quando você adquirir, não bata no teu peito e fala assim, é meu, esse carro é meu, essa moto é minha, essa casa é minha, essa chácara é minha, eu faço dela o que eu quiser. Faz não, filho. Faz não. Porque a mesma Constituição que diz que todos têm o direito à propriedade é a mesma Constituição que diz que toda propriedade tem que ser dada à sua função social. Exceto a tortura, senhores, exceto a tortura, não há nenhum direito absoluto no Brasil. Nem a vida é direito absoluto. O direito à vida é absoluto? Existe alguma hipótese em que é legítimo se perder a vida no Brasil? Em que o Estado pode tirar a vida de alguém? É legítimo? Alguns balançam a cabeça que sim, outros não sei. De guerra, professor. Sim. Em caso de declaração de guerra do Brasil, senhores, é permitido a adoção de pena de morte no Brasil. É a Constituição que autoriza. É a mesma Constituição que no artigo 5º do caput diz que é direito fundamental à vida. A mesma Constituição, um pouquinho mais para frente, diz que quando se declarar guerra externa, é possível aplicar a pena de morte no Brasil. E daí onde é que você vai ver? Como é que se executa a pena de morte? No Brasil, senhores, isso está no Código de Processo Penal Militar. E daí é geralmente para crimes militares, não é para crime comum. Tá? Geralmente são crimes militares que são alvo de pena de morte. Então, você vai lá no Código Penal Militar e dá uma lida nos crimes militares. E quando você vê no preceito secundário do tipo penal, pena, tá lá. Aí tem as penas do direito militar. E alguns crimes está escrito lá, pena de morte. Tipo, traição. Ai, professor, a pena boa é essa que aplicar no meu namoro, viu? Filho, mas assim, esse é só para crime militar, tá? Infração, assim, a negócio jurídico civil, a gente resolve daí na conversa mesmo. Mas dá para dar uma chinelada? Brincadeira, criança. Bom, e tá. Beleza, professor, você já falou aí. Como é que executa a pena de morte, professor? Dá ideia aí. Como é que executa a pena de morte? A gente explode, como é que faz? Corta assim, tira, joga álcool e depois bota fogo. Primeiro tira a unha. Como é que faz? Como é que faz esse negócio? Querido, é pena de morte, não é tortura seguido de morte. Então, assim, a consumação tem que ser rápida o negócio, porque tem que ser meio indolor. Tá? Tem que ser meio assim, ó. É tipo coxa cair na segunda divisão, né? Caiu, fazer o quê? O procedimento está previsto lá no Código de Processo Penal Militar, tá? E é por fuzilamento. Então tem um carrasco. Bom, tem um carrasco. E ele vai ficar a uma certa distância e alguém vai dar ordem para ele. E ele é obrigado a dar o tiro. Ele é obrigado a dar o tiro. Professor, quem é que paga a bala? É o Estado, meu filho. Aqui não é a China, tá bom? Aqui é o Estado que vai pagar a bala, é o Estado que paga o cara que vai matar, que vai dar o tiro, tá?
Aqui esses custos não são socializados dessa forma, desse ponto de vista. Vocês entenderam? Então, vejam. A desapropriação, eu não sei como é que eu cheguei nesse ponto da aula. Eu estava falando que eu cheguei aqui. Tem direito absoluto no Brasil, professor? Não existe um direito absoluto no Brasil. A propriedade não é um direito absoluto, né? Porque ela pode ser alvo, por exemplo, de desapropriação. Ela pode ser alvo de desapropriação. Você é proprietário de imóvel, né, que resolve dar uma rave, né? Agora, por exemplo, na pandemia, né, você está sujeito a multa. Se você abre o teu bar fora das regras, você está sujeito a interdição. Tudo limitação ao teu direito de propriedade. Flexibilização. E existem algumas intervenções estatais na propriedade em que você perde a propriedade. Uma delas é a desapropriação. Tudo bem? Então, assim, a primeira característica é uma intervenção supressiva da propriedade, isso nós já falamos, né? É uma forma de aquisição da propriedade originária, né? O que significa? Que aquele bem que foi desapropriado em favor do Estado, né, ele não vai poder jamais ser reivindicado pelo particular anterior, porque cessou qualquer tipo de vínculo que esse bem tinha com o particular anterior. É como se o Estado originariamente tivesse adquirido aquela propriedade, sem vício, sem penduricalho nenhum. Tá? Esse bem ele já não pode jamais ser perseguido, ser reivindicado pelo proprietário anterior. Tá? Bem que é adquirido através de processo de desapropriação, a aquisição é originária, ela não é derivada. É uma questão boa de prova. Tá? Bom, e para você declarar a desapropriação, né, não se faz assim ao gosto do governante, né? Não se faz ao gosto do governante, muito embora esse personalismo, né, odioso na condução dos negócios públicos seja um troço ainda visível no Brasil, né, na desapropriação não se desapropria porque, eu vou desapropriar aquele terreno porque é meu inimigo, ou porque o cara me criticou no jornal, não sei o quê. Não é assim. O fundamento de desapropriação é interesse público. Tem que sempre ter um interesse público por trás. E esse interesse público, ele acaba se desbordando em três tipos, né? Ou tem uma necessidade pública, ou tem uma utilidade pública, ou tem um interesse social sobre aquele bem. Então, ou existe uma necessidade pública sobre aquele bem que vai ser desapropriado, ou existe uma utilidade pública sobre aquele bem, ou um interesse social sobre aquele bem. Tá? Realizar a desapropriação de bem sem a presença de um desses três fundamentos, isso significa desvio de finalidade do ato administrativo de desapropriação. Isso a gente chama de predestinação. Predestinação. A gente vai ver melhor na próxima aula, tá? O que é predestinação? Você diz que vai desapropriar o bem para construir uma escola, desapropria, e quando chega na hora de construir a escola, você não constrói a escola, você faz uma doação para o teu doador de campanha política. Isso é predestinação. Tudo bem? Não tinha interesse público nenhum nesse processo desapropriatório. Posso desfazer a desapropriação e a propriedade volta para o particular? Aula que vem. Não percam a aula que vem. Bom? Indenização, né? A próxima característica é indenização. Processo desapropriatório, em regra, sempre em regra, tá? Ele tem indenização. O Estado, ele expropria, toma, a propriedade se toma, entre aspas, né? Tem devido processo legal, etc. Então, ele, entre aspas, toma a propriedade, mas ele indeniza o particular. Ele indeniza. A forma de indenizar também varia. A gente já vai chegar nesse ponto. Mas indenização, em regra, tem que indenizar o cara. Só tem uma modalidade de desapropriação em que não tem indenização. Bom, senhores, agora vamos falar um pouquinho sobre previsão. Vocês têm dúvidas até aqui? Está tudo bem? Professor, como que funciona, por exemplo, assim, se a pessoa não concorda com... O Estado vai lá e vai oferecer um valor X para ela lá e ela não concorda com o valor, acha que a propriedade vale mais. O Estado ingressa com a ação de desapropriação. E nessa ação social vai discutir o valor. E daí vai fazer perícia e é o juiz que vai determinar qual que vai ser o valor.
É mais ou menos assim. Tudo bem? Ótimo. Bom. Professor, só mais uma perguntinha. Sim. Quando vai fazer essa desapropriação, é como se fosse um registro de imóvel? Ele passa o imóvel dele para o Estado? Sim. Imóvel, senhores, imóvel precisa ter matrícula. Sim. Não é só imóvel particular que tem matrícula, tá? Uhum. Imóvel público também tem matrícula. Ó, sabe onde que é a Receita aqui em Curitiba? Sim. Ali na Marechal 555, aquele prédio assim bonito, que fica na frente, assim, tem 3 andares lá. Então aquilo ali é um bem público, tá? É um imóvel da União, aquilo ali. É da União. Tá? E aquilo ali tem uma matrícula. E essa matrícula está registrada em algum cartório. Então, quando você faz a transferência de um bem do particular para o patrimônio público, essa transferência ela tem que ser averbada na matrícula do imóvel. Tá. É que a transferência aqui ela não acontece através de um contrato de compra e venda, né? Uhum. Acontece através de um processo. Tá. É diferente, né? Obrigada. Por nada. Então, mais alguma pergunta? Não? Ótimo. Caramba. Tá. Bom, previsão legal. Previsão legal. E aqui a previsão legal que eu vou falar para vocês, em primeiro lugar, é o que é a Constituição. Aonde que na Constituição trata de desapropriação? Aonde? Então, assim, em primeiro lugar, que trata de desapropriação. Artigo 5º da Constituição. Artigo 5º já trata de desapropriação. Pô, professor, artigo 5º tem muito inciso. O senhor pode dar uma dica aí de qual inciso? Digo, é o 24. É o 24. Artigo 5º, inciso 24. Trata de desapropriação. Ele diz assim, vou ler para vocês, acho que deve ter aí no material, né? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, aqui é o primeiro lugar aqui, que a Constituição, é o primeiro ponto da Constituição de que tem uma previsão sobre desapropriação. E aqui é a desapropriação comum, tá? Esse inciso 24 aqui está tratando da desapropriação na modalidade comum ou ordinária. Ordinária no direito, né? Ela tem esse significado. Na cidade onde eu vim, que eu nasci, né, que é no interior de São Paulo, se você fala assim, você é um ordinário, você está xingando a pessoa. E no direito ela tem um outro significado, né? Ordinário é aquilo que é comum, né, que é normal, que é sem sal, sem gosto, assim, você é ordinário. Enfim. Essa desapropriação ordinária é a comum, é aquela que é fundada numa dessas 3 hipóteses, né? Utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. E a indenização é sempre prévia, justa e em dinheiro. Já dei as dicas dessa modalidade para vocês. Segundo lugar, vai estar lá no artigo 22 da Constituição, inciso 2º, que eu já falei para vocês, que é a competência legislativa, né? A Constituição diz que compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. O próximo ponto, senhores, a gente dá um pulo na Constituição e vai lá no artigo 182, 182 da Constituição. Ali, parágrafos 3º e parágrafos 4º, né? Parágrafos 3º e 4º da Constituição. E ali vai tratar da desapropriação sanção, né? É uma desapropriação que decorre, né, de um ato ilícito, né, do particular. E no artigo 182, ela incide sobre a propriedade urbana. A desapropriação sanção urbana, sobre propriedade urbana. Porque no 184, vai tratar, 184 e 185. Esses 2 artigos vão tratar de desapropriação sanção também, só que sobre a propriedade rural. Então, o 184 é desapropriação sanção para propriedade urbana, e o 184 e 185, desapropriação sanção que incide na propriedade rural. Tá? E, por fim, o 243. Damos um pulão de novo e vamos lá para o artigo 243 da Constituição, que vai tratar da desapropriação com fisco. Desapropriação com fisco. Com fisco. Esse nome
Você acha que nessa desapropriação tem indenização, sim ou não? Estou confiscando a tua propriedade. Você acha que quando o Estado fala para você que ele está confiscando a tua propriedade, ele vai te indenizar, sim ou não? Acho que não. Acho que não. A Letéia tenha certeza que não. Tá. Porque nesse caso, senhores, a gente já vai ver. O Estado ele vai desapropriar porque o sujeito está utilizando a propriedade imóvel, seja urbana ou rural, para a prática de atos ilícitos. Ah, professor, o cara está fazendo ato obsceno na sacada. Não, não é esse ato ilícito. Não é esse ato ilícito. É o ato ilícito indicado no 243. Então, assim, quando é utilizado para práticas de escravidão e para plantio de plantas que causam dependência, cujo produto da manipulação causa dependência química, tá? Os psicotrópicos. Tá? Então, o sujeito tem uma fazenda e na fazenda dele ele resolve plantar uns pés de maconha. Ah, descobriram, corta o pé de maconha, queima o pé de maconha e já instaura um processo de desapropriação com fisco. Vai perder a propriedade em favor do Estado e não vai ter direito à indenização, porque não faz nem sentido. Né? Se o cara pratica um ato ilícito, eu não preciso indenizar o sujeito. Tudo bem? Vocês entenderam? A gente já vai ver um pouquinho melhor essas modalidades. Tá? Só estou falando para vocês, passando a Constituição, em que pontos que ela fala de desapropriação. Bom, a Constituição é só nesses pontos. Tá? Ou já na legislação abaixo da Constituição, ou seja, infraconstitucional, aí a gente tem bastante. Alguma legislação, que eu acho que eu devo ter colocado no material de vocês. Tá? E é uma legislação assim que é antiga, não tem assim coisa muito nova. A mais nova que tem aí vai tratar do procedimento da desapropriação com fisco. Tá? As demais, elas datam assim de coisas de anos mais remotos. Bom, e essa legislação, ela tem uma regra assim que é geral, que a gente pode utilizar assim como norma geral, que é aquele decreto 3365 de 41, a gente pode utilizar assim como a regra geral da desapropriação. Tá? E nós vamos ter outras leis que tratam de desapropriação, mas daí é de assuntos específicos. Então, assim, desapropriação para fins de reforma agrária, né, que é interesse social, tem uma leizinha específica. E essa leizinha específica também você tem que estudar junto com o Estatuto da Terra, porque o Estatuto da Terra também vai falar um pouquinho sobre desapropriação para fins de reforma agrária. Aí vai ter uma leizinha que vai tratar dos critérios de organização das cidades, das urbanidades. Né? Não se pode, desde 2001, construir cidade, na verdade, desde a Constituição. Mas isso foi melhorado em 2001 com o Estatuto das Cidades. Isso é de 2001. Não se pode mais no Brasil, a partir de um certo número de habitantes, né, construir cidade do jeito que você quer. Não chega ao nível holandês. Acho que eu expliquei para vocês como é que é, mais ou menos na Holanda, né, que se constrói casa, né? Expliquei? Então, assim, na Holanda, aqui, você vai morar nesse bairro, os modelos de casa para você construir são esses. E você pode pintar as casas dessas cores aqui. Se não está previsto, você não tem autorização. No Brasil, não, né? No Brasil, você constrói a casa que você quiser, do jeito que você quiser, em cima do morro, embaixo do morro, onde for, embaixo de ponte, constrói onde você quiser. Do jeito que você quer, da cor que você quer. Não quer pintar, não precisa nem pintar. Deixa no tijolo mesmo, normal, assim, sabe? Enfim. A despeito disso, no Brasil existe o Estatuto das Cidades. E lá, assim, tem uma previsão que diz o seguinte, que quando o proprietário não dá uma destinação social à propriedade que está parada, uma das consequências que a lei prevê como forma assim, de obrigar o proprietário a dar uma função social para aquilo, uma das consequências, a gente já vai chegar, é a desapropriação. A desapropriação. Então, o Estatuto das Cidades, que essa leizinha é a 10.257 de 2001, ela trata dessa desapropriação. E ali, quando vocês forem lendo ali, eu coloquei no materialzinho de vocês, as demais legislações ali, eu já coloquei até o título do que elas tratam, aí fica meio autoexplicativo. Tá? Agora, o que pode ser objeto de desapropriação? O que pode ser objeto de desapropriação? São bens, senhores. Primeira coisa, bens. Você é um bem? Olha para você. Olha para você. Assim. Você está se vendo aí na tela.
Eu estou me vendo aqui na tela. Eu estou vendo vocês na tela. Olhem para vocês. Vocês são um bem? Ah, professor, eu sou um amor de pessoa. Né? Só faço bem para as pessoas. O meu namorado, meu marido me chama de bem o dia inteiro na casa. Eu não aguento mais isso. Nesse negócio do Covid, a gente fica em casa, é bem o dia inteiro. Não aguento mais, professor. Devia ter causa de divórcio, para chamar constantemente de bem, mais de 20 vezes no dia, né? No período de pandemia. Mas, enfim, não é esse bem a que eu me refiro. É o bem na categoria jurídica, senhores. Bem na categoria jurídica. Aí a gente fala em bens móveis e bens imóveis. Tá bom? Então, bens móveis, bens imóveis, tangíveis e intangíveis, eles podem ser objeto de desapropriação. Então, assim, bens imóveis, terrenos, suas edificações, urbanos ou rurais, podem ser objeto de desapropriação. Bens móveis podem ser objeto de desapropriação. Carros, por exemplo, pode ser objeto de desapropriação. Mas é muito raro você ver isso. Desapropriação de bens móveis. É muito raro. Tá? Por que é muito raro? Porque é mais fácil comprar. É mais fácil comprar do que abrir um processo de desapropriação para você desapropriar um Del Rey 82. Né? É mais fácil sair e comprar. Ah, vou sair desapropriando os Jetta que tem na cidade de Curitiba para tudo isso virar viatura da PF. Não tem sentido. Para cada um desses processos de desapropriação vai durar anos, vai cair na justiça e a PF vai ficar sem carro. Então é melhor abrir um processo licitatório que provavelmente em 6 meses você compra todos os Jettas que você quer, da cor que você quer, do jeito que você quer, você compra. Tá? Então, assim, quando eu falo se trata de desapropriação de bens móveis, embora juridicamente seja possível, na prática não se vê muito. Tá? É a mesma coisa, senhores, de licitação para comprar bem imóvel. O Estado raramente compra bem imóvel. Por que raramente? Porque vai demorar demais. Assim, eu preciso especificar qual que é o imóvel que eu quero. E dos imóveis que estão aí disponíveis, qual daqueles é que se encaixa naquilo que eu quero? É muito difícil encaixar. E daí vai discutir valor. Quanto tempo que vai durar uma licitação dessa? Muito. Então é mais fácil que o Estado fazer. Eu vou construir uma estrada aqui, eu vou passar em cima. Eu quero 50 metros quadrados da tua chácara. Só isso. Eu vou pagar tanto. Não gosta? A transferência vem para mim, eu faço o que eu quero, eu sou proprietário, eu faço o que eu quero. E lá na justiça, que demore 20, 30 anos para discutir valor. Mas assim, você não me enrola mais. Eu, Estado, alcancei o interesse público. Então, assim, nos bens móveis, você não vê muitos processos de desapropriação, a não ser que ele seja muito específico. E nos bens imóveis, você não vê processo de licitação para compra. É uma dessas características aí da prática administrativa. Tá? Direitos também podem ser objetos de desapropriação. Direitos podem ser. Tá? Direitos patrimoniais, sobre determinadas obras, tem relevância pública e tal. É possível. Tá? E esses bens, esses direitos, tá, senhores, eles precisam ter valor econômico. Eles precisam ter valor econômico. Precisa ter apreciação econômica para o ser humano. Porque se não tiver valor econômico, não pode ser objeto de desapropriação. Né? Então, por exemplo, a gente passa na rua, às vezes, assim, e vê carcaça de televisão jogada ali no lixo. Então, assim, aquilo ali não tem mais valor econômico. Aquilo não tem mais valor econômico. Né? Aquilo, se você pegar, você não faz nada com aquilo. Nem para vender. Dá para fazer com alguma coisa. Né? Tanto é que se você passar na frente de uma casa e tiver uma televisão na lixeira e você pegar e levar para tua casa, não é nem furto. Não é nem crime de furto. Porque o sujeito, ele já abdicou da propriedade. Então você não está mais subtraindo coisa alheia. Você está subtraindo coisa de ninguém. E subtrair coisa de ninguém não é crime de furto. Vocês estão entendendo? É o mesmo raciocínio para as coisas que não têm valor econômico. Coisas que não têm valor econômico não é objeto de desapropriação. Não faz sentido nenhum. Vocês entendem? Alguns direitos não podem ser, né? Então, assim, bens e direitos, né? Vocês podem ser objeto de desapropriação? Vocês são bens?
Qual a categoria, qual a natureza jurídica de vocês? Nossa, professor, nem sabia que eu tinha natureza jurídica. Tem, filho, você tem uma natureza jurídica. Você tem. Você está com baixa autoestima, eu vou dizer qual que é a tua categoria jurídica. Abre aí o coração. A tua natureza jurídica, se nunca ninguém disse para você, assim, nem fez um coraçãozinho para você, você é sujeito de direitos. Olha que bonito, você é sujeito de direitos. De direitos e de deveres, tá? Não vem só coisa boa, não. Também tem obrigação para cumprir, tá? Não é só coisa boa, não. Tem obrigação para cumprir. Então, você é sujeito de direitos. Você é a pessoa que adquire os bens. Você é a pessoa que exerce poderes sobre os bens. E não o contrário. Essa é a tua natureza jurídica. Você é sujeito de direitos. Você pode ser objeto de desapropriação? O Estado pode te desapropriar? Eu vou desapropriar o Marcos, porque o Marcos ele tem um perfil tal que vai servir de chefe lá na PRF não sei aonde. Vou desapropriar o Marcos em favor do patrimônio público. Só pode interditar, viu, professor? Não, senhores, não existe isso, né? Não existe isso. Se quer fazer o Marcos virar PRF, diga para o Marcos, Marcos, abriu um edital, 1.500 vagas de PRF, vá lá, estude e passe no concurso. É assim que funciona. E vai ganhar lá 8 pau inicial no mês. Termina com 16, mais ou menos. Tá? Carreira boa, viu? Carreira boa. Quem gostar de andar armado e morar na estrada, né? Essas coisas também. E às vezes vê umas mortes. Tá? Vê uns negros queimados, vê uns negros destroçados. É tenso, tenso. Tem que ter perfil. Enfim, você não pode ser sujeito de direito. Tem algum PRF aí? Não? Bom, caso não queira se dedicar, um abraço, porque a gente é colega de serviço. Tá? Só procurado por eles. A gente é colega de serviço. É órgão diferente, mas a gente é colega de serviço. Dentro do serviço público a gente tem isso. Pois bem, vocês são sujeitos de direito, tá? Então você diga hoje pro teu namorado, assim, você me trate melhor, porque eu sou sujeito de direitos, né? E você tem deveres também. Você é sujeito de deveres. Eu sou sujeito de direitos. Você só tem deveres comigo. E eu tenho direitos. Brincadeira. Pois bem. Bom. O cachorro. Cachorro é o quê? Sujeito ou é bem? Não é bem? Objeto, né, professor? É objeto, né, do direito, né? O cachorro é objeto. Quem que aqui tem cachorro? Eu tenho. Quem que tem gato aqui? Levanta a mão. Eu tenho 4 cachorros. 4 cachorros, Anderson? Meu Deus. Gato aqui é só eu. Você tem uma visão maximizada de brincadeira, Anderson, brincadeira. Tranquilo, professor. Coelho. Coelho. A Letícia tem um coelho, é isso, Letícia? Eu tenho um coelho, Interessante, qual é o nome do seu coelho? Fred. Fred? Que idade que tem o Fred? Ele tá com 4 meses. É tchuquinho. E que cor ele é? Ele é coelho francês, não é aquele normal comum, sabe? Ele é bem peludinho. Eu não conheço nem o normal. Como é que é um francês? Ele é o quê? Ele é branco? Ele é branco do olho azul. E não tem a cara do coelho comum, a orelha dele é pequenininha. Ele é chique. É francês mesmo. Ele é francês. Eu tenho até um sobrado, tem até escada. Sério? Sério. Aonde que ele dorme? Antes ele dormia dentro de casa, agora ele dorme na casinha dele lá fora. Não acredito que ele tem uma casinha. A casinha dele é de 2 andares, é um sobrado. Não acredito. Para ampliar o coelho. Ele come o que, Letícia? Ele come o quê? Ele só come ração, igual o gato. Daí ele faz o cocô dentro da caixinha dele, certinho. Até coberto ele tem. Quanto custa a ração dele? Olha, depende. É R$3,50. R$3,50 mais ou menos o coco. Baratinho. É barato. Apesar de ser para vocês, é econômico. Mas que bom, né? Então, eu só paguei caro. Né?
Eu só paguei caro nele, que ele custa 150. 150 reais. 150. Ele é um bem. O meu é uns 30, eu acho. Ele é um bem. Você já chama ele de filho? Já. Já? Que bonitinho, que bonitinho. Que bonitinho. Letícia, sinto em te dizer que apesar de você chamá-lo de filho, ele não é sujeito de direitos. Porque filho tem que ser sujeito de direitos. O coelhinho francês que tem o sobrado, que tem uma cor especial, que faz não faz, né, outro barulho, né? Faz biquinho, né, para comer essas coisas. A despeito dele ser todo especial, né, ele continua sendo um bem jurídico. E ele é passível de aquisição pelo ser humano, né? E o ser humano jamais vai poder ser adquirido por um coelho, por mais que o ser humano chame ele de filho. Sabe? Cada um tem o seu lugar nesse mundo. Né? Cada um tem o seu lugar nesse mundo. Poderia entrar num Schopenhauer aqui e deixar vocês todos tristes. E abandonar os animais. Né? O que a gente vê hoje é uma inversão dos polos. Nós fomos criados para ordenar os animais, e não o contrário. Cada um tem o seu espacinho desse mundo, né? Mas independentemente disso, Letícia, continue deixando ele dormir no seu colo. Faça carinho nele. Porque ele é um bicho. E ele merece todas essas coisas. Todo tratamento bom ele merece, viu? Continue comprando a raçãozinha dele boa, tá? Pois bem, crianças, existem alguns bens que são insuscetíveis de desapropriação. Eles não podem ser desapropriados. Alguns bens não podem ser desapropriados, tá? Quais são esses bens? Bens que, pela sua própria natureza, impede a desapropriação. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é bem, tá? É bem móvel. Bem móvel. E ele não pode ser desapropriado, né? Assim, eu vou desapropriar R$1 milhão de alguma construtora. Eu vou ter que pagar a indenização pro cara de R$1 milhão. Então, assim, fica elas por elas. Então, pela natureza do bem, assim, não dá para fazer desapropriação. Os direitos personalíssimos. Quais são os direitos personalíssimos? Isso aí você estuda lá em civil, lá no começo. Hein? Então, um exemplo de direito personalíssimo, direito da personalidade. Nome, professor? Nome, muito bem, isso é direito de personalidade. Quem falou isso? Marcos. Qual que é o seu nome inteiro, Marcos? Prenome e patronímico. Marcos Aurélio Chaves. Muito bem. Qual que é o teu patronímico? É o Chaves? Isso. Qual que é o teu prenome? Marcos Aurélio, né? Muito bem, composto. Ótimo. Não faltou na aula de civil esse aí. Pois bem, o nome não pode ser desapropriado. A vida não pode ser desapropriada. A honra não pode ser desapropriada. Ok, senhores? Essas coisas não são objeto de desapropriação. E, evidentemente, né, pessoas físicas e jurídicas, né, porque os dois são sujeitos de direito. Pessoas naturais e pessoas jurídicas, elas não são alvo de processo de desapropriação pela sua própria natureza. Bom, existem alguns outros bens que, pela sua natureza, eles admitiriam ser alvo de desapropriação, mas a lei impede. Então, veja, há bens que eles podem, pela sua natureza, ser desapropriados, mas a lei impede, diz, não, esse aqui não pode ser desapropriado. Tem que saber. Aonde é que está? Constituição Federal. Artigo 185 da Constituição. Artigo 185 da Constituição. Diz assim, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Só para isso. Só para isso. As proibições jurídicas a gente sempre interpreta de forma literal. E quando a gente interpreta as coisas de forma literal, não se admite expansão do sentido das palavras. Okay? Então, bens que são insuscetíveis de desapropriação, só para fins de reforma agrária. Quais são eles? De duas espécies. São dois.
A pequena e média propriedade rural, quem define o que é pequena e média propriedade rural é o Estatuto da Terra. Eu não vou ficar aqui falando para vocês critérios técnicos, que eu não tenho tempo para isso. Aliás, nem eu sei decor, eu teria que abrir aqui o Estatuto da Terra para ficar lendo, e assim, já tem 3 caindo de sono, então, e aí ia desligar todas as câmeras aqui de sono. Mas assim, quem define o que é pequena e média propriedade rural, Estatuto da Terra, tá? Desde que o seu proprietário não possua outra. Porque se eu sou proprietário de uma pequena propriedade rural, mas sou proprietário de uma outra propriedade rural, e não importa o tamanho, eu tenho 2. Então, essa pequena, ela pode ser alvo de desapropriação para fim de reforma agrária. Vocês entenderam? Então, o proprietário, aquele que tem uma pequena propriedade rural, ou uma média propriedade rural, essa propriedade ela não pode ser alvo de desapropriação. Exceto se o cara tiver outra propriedade rural. Tudo bem? Se tiver 2, 3, 4, 5, 6, aí pode desapropriar, tá? Segunda hipótese de proibição normativa é a propriedade produtiva. A propriedade produtiva, independentemente do seu tamanho, se média, se pequena, se grande, se ela for produtiva, ela não pode ser alvo de desapropriação para fins de reforma agrária. Tá? Porque um dos pressupostos da reforma agrária é que a terra seja improdutiva. Tudo bem? Muito bem, senhores. Aqui eu falaria para vocês sobre bens públicos. Né? Mas não vou falar. Porque vocês é que vão falar para mim. Continuamos. Agora a gente vai entrar para o final da aula. Tá? Vamos entrar para o final da aula, que agora nós vamos conversar sobre as modalidades de desapropriação. E antes de entrar aí nas modalidades, eu queria saber se vocês têm perguntas. Então, professor, em relação à desapropriação, a estatal, o professor comentou que se tem no regimento da estatal, ela pode desapropriar. Mas tem uma situação na família que a Copel passa com as torres de alta tensão na propriedade de um familiar. E ele não foi indenizado, porém ele recebe. Eu vou citar aqui a palavra royalties, sabe? Eu só não me recordo se ele recebe mensalmente ou anualmente, mas eu sei que ele recebe um valor, e um valor significativo, sabe? Por estas torres passarem na propriedade. Não seria mais fácil de ter desapropriado uma faixa ali, sei lá, uma outra... Não que eu esteja com inveja do familiar, mas... acredito que reduziria o custo da estatal, né? Porque acaba todo mundo pagando isso, né? É que assim, Anderson, quando se fala de torre de transmissão que é instalada em propriedade particular, nós estamos falando de intervenção do Estado na propriedade alheia, tá? E isso é um exemplo clássico de servidão administrativa. Porque é uma intervenção que se dá numa propriedade individualizada, só no do cara, só na do cara. Então é servidão administrativa. Então a gente tem um imóvel, que é um imóvel particular, que ele serve o bem público. Então aqui é o bem dominante, é o bem público, e o bem imóvel é o serviente. Então isso aqui é uma servidão. Tá? Se causa prejuízo ao particular, tem que indenizar o sujeito. Como é que se indeniza? De uma vez só, de forma parcelada. Isso compete ao Estado quando ele define a servidão. Tá bom? Entendi. E há critérios para o Estado, ao invés de desapropriar uma parte da propriedade, resolver desapropriar e partir para uma servidão. O Estado ele faz um estudo a respeito disso, para escolher o que é melhor, desapropriar ou é melhor fazer uma servidão. Um dos aspectos que se passa é o aspecto econômico, evidente. Quanto que custa, o que é mais barato para ele. Mas esse não é o único critério, porque a gente passa por outros critérios. Porque é muito possível, é bem provável, que a depender da evolução da tecnologia dessas torres de transmissão, que o Estado, lá no futuro, ele possa querer, assim, agora eu não vou mais fazer, não quero mais fazer a transmissão via aérea visível, né? Vou fazer por debaixo da terra.
por baixo até como fizeram ali na Avenida das Torres, né? Que agora não pode ser chamada de Avenida das Torres. A Avenida das Torres chamava Avenida das Torres por causa das torres de transmissão. E agora está tudo enterrado. E assim, a Avenida das Torres existe há quanto tempo? Quando ela foi feita, alguém imaginava que aqueles cabos um dia fossem ser enterrados? Não. Então, assim, o Estado ele faz esse tipo de avaliação quando ele vai decidir qual é a melhor forma, nesse momento, de fazer a intervenção na propriedade. Atualmente, aí se prefere fazer servidão à desapropriação. E o critério não é exclusivamente econômico. Tá bom? Obrigado. Por nada. Continuando, então, senhores. Agora vamos ver as modalidades. Alguém mais tem perguntas? Tem uma galera aqui sem câmera aí. Uma galera sem câmera. Vamos lá. Eu acho que no material de vocês, lá no final, tem um quadrinho. Só me confirme se tem um quadrinho. Tem, professor. Colorido? Tem sim. Ótimo. Colorido. Fiz com amor para vocês, viu? Com amor. E assim, esse é o tipo de quadrinho que você faz com ele. Você pega, imprime, recorta ele, plastifica, e você vai colar num lugar da tua casa onde você olha muito. Então, assim, por exemplo, na frente do vaso sanitário. Você deixa ali colado. Professor, tem intestino preso, não vou muito. Onde que eu vou colar? Puta, cola no espelho. Cola no espelho, é bom. Assim. Cola na mesa onde você põe o prato, assim, mas do lado. A hora que você comer, você está olhando. Na porta da tua casa, de entrada. Assim, toda vez que você entrar, você olha o quadrinho. Teu vizinho também vai olhar, você está distribuindo conhecimento para ele. Então, assim, aquela foto que você tem da tua avó, que foi pintada a óleo, lá em 1937, né? Tira, assim, ela já está lá em cima ou lá embaixo. Já deu o que tinha que dar. Pega, coloca o quadrinho ali. Você sempre está olhando. Você nunca mais vai esquecer essas modalidades de desapropriação. E as coisas que mais cobram em provas, inclusive do professor. Tá bom? Então, assim, esse quadrinho aqui é um resumo do que eu vou falar agora para vocês. Tá bom? As modalidades de desapropriação, senhores, são 3. A primeira delas é a comum ordinária. Comum ou ordinária. A segunda delas, a gente chama de desapropriação sanção, ou extraordinária. Extraordinária. E a desapropriação sanção, ela se divide em 2. Desapropriação sanção em cima de propriedade urbana e desapropriação sanção em cima de propriedade rural. Tá? Depois nós temos uma terceira modalidade de desapropriação, que é a desapropriação confisco, ou confiscatória. Ok? Esse quadrinho de vocês difere, apresenta as diferenças dessas modalidades de desapropriação nos critérios indicados ali. Qual que é a previsão legal de cada uma, qual é o fundamento de cada uma, qual é o objeto sobre cada uma recai, quem é que pode declarar a desapropriação, como que é a forma de indenizar e qual que é o procedimento. Veja, um quadrinho que reúne as informações essenciais e diferenças de cada uma delas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a comum ordinária. Ela está prevista lá no artigo 5º, 24 da Constituição, que eu já li para vocês. E ela é regulada pelo decreto 3365 de 1941, que é o ano que o meu pai nasceu, 1941. Qual que é o fundamento dela? É interesse público, todas elas são interesse público, todas, tem interesse público por trás. Mas existe um refinamento do conceito do que é interesse público para cada uma delas. E quando a gente fala de desapropriação comum ou ordinária, esse interesse público ele pode ser uma necessidade pública, e quando eu falo assim, necessidade pública, assim, necessidade, tem uma emergência, uma situação de emergência. Assim, o decreto 3365, ele vai dizer o que é necessidade pública.
Ele vai dizer quais são as situações de necessidade pública. E em todas essas situações você vê que tem uma emergência ali embutida naquilo que está escrito no rol das situações. Por quê? O segundo tipo de interesse público que justifica, que fundamenta a desapropriação comum é a utilidade pública. E daí professor, qual que é a diferença de necessidade pública para utilidade? É simples, criatura. Necessidade pública envolve emergência. Toda aquela situação que tiver um interesse público e que não tiver emergência, não for emergencial, tem uma utilidade pública. Entendeu? E a outra é interesse social. Interesse social, senhores, está previsto na lei. O que é interesse social? Professor, que lei que é essa? Que lei que é essa? É a lei, deixa eu só ver aqui. A lei a lei 4.504 de 64, que é o Estatuto da Terra. É o Estatuto da Terra, que o Estatuto da Terra, eu não decorei esse número dessa. Mas, enfim, quem diz o que é interesse social é o Estatuto da Terra, o artigo 2º do Estatuto da Terra. Tá? A situação é bem distinta daquilo que é emergência e daquilo que é utilidade pública. Tá? Depois vocês vão lá dar uma lida, porque basta uma lida, né? Eu jamais iria cobrar, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V em questão, porque isso aqui é decoreba. Isso não é conhecimento. Tá bom? Então, veja, senhores, esses são os fundamentos da desapropriação comum. Utilidade pública, necessidade pública e o interesse social. Bom, sobre qual tipo de bem que incide esse tipo de desapropriação? Ora, como ela é uma desapropriação comum, ela incide sobre qualquer tipo de bem. Qualquer um. Imóvel, móvel, tangível, não tangível, né, qualquer tipo de bem. Tá bom? E quem é que pode declarar essa desapropriação? Quem que pode? Qualquer um dos entes políticos. Qualquer um deles. União, Estado, Federal, Município. Tá? Quem é que vai definir qual deles vai ser? É o interesse envolvido. Se o interesse na desapropriação é nacional, vai competir a União. Se o interesse na desapropriação é de uma região, quem vai fazer é o Estado. Se o interesse na desapropriação é regional, quem que vai fazer é o município. Se é o município, por exemplo, que tem uma emergência de declarar a necessidade pública sobre um determinado imóvel ali naquela localidade, e a emergência se refere apenas àquela localidade, é o município que tem que deflagrar o procedimento. E é assim que a gente define. Tá? A indenização, como é que se paga a indenização para o particular na desapropriação comum? Ela é sempre justa, prévia e em dinheiro. Justa, prévia e em dinheiro. A lei não diz o que é justa. Quem diz o que é justo, em primeiro lugar, é o Estado. Se o particular não quiser, o Estado ingressa com uma ação judicial e quem vai dizer o que é justo é um juiz. É o Estado de... E quem faz o processo declaratório é o Executivo, é o Estado. E depois quem vai dizer o que é justo na via judicial é o Estado também. Então, no final das contas, quem resolve as coisas é o Estado. Tá? Professor, como ordinária, ela é direta e indireta? Direta e indireta como... Desculpa. Direta tem aquelas títulos de dívida ativa, alguma coisa assim, não é? Ah, não, é a próxima. É a próxima. Ah, tá. Então tá. A gente já vai chegar. Já entendi o que você quis dizer, não vamos chegar. Então, aqui, senhores, a indenização é sempre em dinheiro, ela tem que ser prévia, ela tem que ser justa. Prévia ao quê? Prévia ao quê? Antecipada, né? Prévia à transferência da propriedade. Bem? Prévia à transferência da propriedade. Existem duas exceções. Quando, nessa modalidade, o pagamento da indenização não vai ser em dinheiro, vai ser via precatória. Você sabe o que é precatória? Sabe o que é precatória?
Alguém não sabe, eu explico. Levante a mão. Precatório, na verdade, assim, não sei o termo técnico, professor, mas é uma lista que o governo tem que ressarcir talvez as pessoas físicas, empresa. Acho que tem um mínimo de, acho que até 60, acima de 60 salários mínimos, se não me engano, alguma coisa assim. Que daí não tem, vai para uma lista, vamos dizer assim. A pessoa tem que esperar a vez dela, né? Quem falou é o Marcos, né? Pois. É muito semelhante a isso. O que é precatório? O Estado, senhores, quando ele é condenado em processo judicial, o Estado é condenado a pagar um particular em processo judicial. Essa sentença transita em julgado e o Estado vai ter que pagar. Se fosse um processo que envolve só particulares, o que o particular que ganhou, ele faria com o trânsito em julgado? Ele vai dizer para o juiz, ganhei a ação, então agora, juiz, eu quero que você cumpra a sentença. Mande o sujeito pagar. Ou ele me paga, ou a gente penhora bens dele, se ele não quiser pagar. E assim vai. Senhores, quando o Estado está nesse processo, e o Estado é réu e ele perdeu, e ele é que tem que pagar o particular, não funciona assim. O processo de execução contra o Estado, ele se dá por um processo que se chama de precatório. Ele é regulado pelo artigo 100 da Constituição. Tá? Então, assim, o Estado ele é condenado a pagar o precatório. O juiz da condenação, ele expede, né, o ofício requisitório do precatório. E ele vai dizer lá, olha, condenei o Estado a pagar R$100.000 a não sei quem. Como isso é despesa pública, isso necessariamente precisa estar previsto na lei orçamentária anual. Então, assim, se a inscrição desse precatório, desse valor de R$100.000, acontecer nos primeiros 6 meses, agora eu estou não estou sendo muito técnico, tá? Porque tem data para isso. Só estou dando algo assim um pouco menos preciso. Se a inscrição desse valor de R$100.000, se acontecer dentro do primeiro semestre, e for aprovada a LOA nesse primeiro semestre, por exemplo, agora de 2021, o particular vai receber em 2022 esse valor de R$100.000. Se a inscrição acontecer no segundo semestre, o particular vai receber só em 2023. Só vai receber em 2023. Okay? É isso que é receber por precatório. O Estado ele é devedor e aquele valor ele é colocado dentro da lei orçamentária anual como uma despesa pública para ser executado ou no ano seguinte ou no próximo ano, a depender da data em que o precatório foi inserido na LOA. Isso é precatório. Tá? Quando se trata de desapropriação, né, o pagamento ao particular vai ser feito via precatório em 2 hipóteses. Quando se trata de precatório de pequeno valor, isso varia, não é só 60 salários mínimos, como o colega aí disse, existem outros critérios, porque existe pequeno valor para a União, pequeno valor para o Estado e pequeno valor para o município. Os valores são diferentes. Então, a depender aí do ente político envolvido, varia o valor. Né? Então, quando se trata de RPV, requisição de pequeno valor, então é feito por precatório. Né? E a segunda exceção é quando quem tem que pagar é o concessionário de serviço público. Aí também é feito por precatório. Bom, o procedimento, a gente vai ver isso aí na próxima aula, mas ele é regulado pelo decreto 3365-D41. Bom, vamos passar para a próxima modalidade de desapropriação, que é a desapropriação-sanção. Bom, a desapropriação-sanção, o nome já diz, né? O particular, que é proprietário da terra, ele está fazendo alguma coisa ilícita. E, geralmente, o que é o ilícito aqui? Ele não está dando à propriedade dele, seja urbana ou rural, a função, uma destinação social. E, nesse caso, a desapropriação ela vai acontecer porque ela é uma sanção a essa inércia do proprietário, em nada fazer com a sua propriedade, seja urbana, seja rural. E, nesse sentido, a desapropriação sanção ou extraordinária, ela pode ser urbana ou rural. E os fundamentos se modificam. A primeira diferença uma é desapropriação em cima de propriedade urbana e outra é desapropriação sobre propriedade rural. E as duas se diferenciam. A única coisa que elas têm em comum
elas são desapropriação-sanção, elas decorrem da inércia do proprietário, de não dar uma função social à sua propriedade. Isso é que elas têm em comum, porque o resto é diferente. O resto é diferente. Qual que é a primeira diferença? Uma incide sobre propriedade urbana, outra rural. Fundamento jurídico é diferente. Propriedade urbana, artigo 182 da Constituição. Propriedade rural, artigo 184 da Constituição. Legislação infraconstitucional. Propriedade urbana, Estatuto das Cidades. Legislação infraconstitucional para propriedade rural. Estatuto da Terra, que é o principal. Tem outras leizinhas, mas o principal é o Estatuto da Terra. Bom, qual que é o fundamento? Qual que é o fundamento dessa? É a função social da propriedade. Mas aqui tem uma diferença. Parece que assim, é a função social da propriedade, que o cara não atende, né? Mas aqui tem uma diferença tênue, sabe? Se você souber essa diferença, assim, o cara que te examina, ele vai dizer, pô, esse cara sabe. E qual que é essa diferença? Veja. Na desapropriação-sanção da propriedade urbana, a função social da sociedade como fundamento dessa desapropriação, ela tem um caráter subsidiário. Por que ela tem caráter subsidiário? Porque o Estatuto das Cidades... Não, na verdade, não é bem o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades fala, só que ele vai falar assim mais de alíquota, essas coisas. É a Constituição que realmente individualiza qual é o passo a passo dessa desapropriação na propriedade urbana. E qual que é esse passo a passo? Ele está previsto lá no artigo 182 da Constituição. E ele diz assim, tá? Quando o Estado notar que dentro do seu município, né, e aqui eu já digo, né, a competência da propriedade urbana ela é municipal. Quando o município nota que existe uma propriedade urbana dentro do seu território, ao qual o proprietário não destina função social, o município ele tem instrumentos para forçar o proprietário a dar destinação social a essa propriedade. E veja, não pode usar desses instrumentos da forma que quiser. Agora eu vou usar esse, depois eu uso esse, ou uso dois ao mesmo tempo. Não. São 3 só. São 3. Eles têm que ser usados numa ordem, que a Constituição diz. Primeiro você tenta isso. Aplica esse remédio aqui, ó. Não deu certo, o cara não fez nada, passa para o segundo. É mais amargo o remédio. Esse aqui não deu certo, bom, aí só tem o terceiro. Esse aqui é amargo pra caramba. Tá? Então tem um degrau, senhores, assim, de imposição estatal. Ele tem que obedecer, não pode pular o degrau, não pode colocar um pé num degrau e o outro pé... Não, é um por vez e é nessa ordem. Qual que é a ordem? Primeiro degrau, primeiro remédio que dá. Parcelamento do terreno. O Estado vai lá e parcela o terreno, compulsoriamente, obrigatoriamente. Cara, eu vou dividir esse terreno aqui para outras pessoas ocuparem, porque você não faz nada. Aí eu não, pelo amor, não parcela não, vou dar destinação. Deu destinação? Beleza, show. Mesmo parcelado, aquele pedaço que compete ao particular, o cara deixa largado. Qual que é o segundo remédio que o município pode aplicar? IPTU progressivo. IPTU, né? Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Imposto aí de vocês. Quem é proprietário da casa onde vocês moram, né? Do apartamento onde vocês moram, você paga IPTU todo ano. Você tem que pagar o IPTU, é um imposto. Né? E ele tem uma alíquota. Ele tem uma alíquota que é normal. Quando o Estado quer forçar alguém a dar função social à sua propriedade, ele pode aplicar como segundo remédio o IPTU progressivo. E assim, isso dura até 5 anos, tá? Então, por exemplo, o normal seria 2,5% de alíquota de IPTU. Então, assim, ó, beleza, esse ano vai ser 2,5%. O ano que vem vai ser 3%. Estou forçando, está custando mais caro o IPTU. A partir do momento que você der a finalidade social, volta a 2,5%. Aí dá 3%, não adiantou nada. O terreno continua lá paradão. Beleza. Vamos lá. 7. Ó, não deu nada, bicho. 9. Não deu nada. Máximo 15. 15. Ou mesmo com 15 não deu. Mesmo com 15 o imóvel continua parado. O cara tá com uma dívida lá escrita, não paga também não dá destinação ao imóvel. Cara, o que o município faz? Aplica o remédio mais amargo, e é o último dos remédios.
é a desapropriação. É a desapropriação social. Tá bom? Então tem esse degrauzinho. Tá? Não se esqueçam. Por isso que ela tem caráter subsidiário. Porque ela não é o único remédio para quando uma propriedade urbana não se dá a destinação social. Ela não é o único remédio. Pelo contrário, ela é o último dos remédios. É subsidiário o caráter dela. Diferente do fundamento da propriedade rural, que é o único remédio. Quando não se dá à propriedade rural a sua destinação social, só tem um remédio: desapropria. Não aumenta progressivamente o ITR, Imposto sobre Território de Propriedade Rural. Não tem isso, não tem previsão. É só desapropriação. E lá, por isso que lá o fundamento é único. A função social da propriedade, o fundamento é único, quando se trata de desapropriação por imóvel rural. Vocês entenderam? Ok. Bom, quem é que pode, então, declarar, né, a desapropriação do sanção de imóvel urbano? Bom, é município, e também o Distrito Federal. Tá? Município e o Distrito Federal. Na desapropriação, sanção de propriedade rural, a competência para declarar é da União, exclusiva da União. Ninguém mais pode fazer. Mas a terra fica na zona rural do município de Curitiba. Não, é a União que vai fazer. Quando se trata de propriedade rural, é só a União que vai fazer, e quem faz isso daí é o INCRA. Né? Bom, quem conduz todo o processo é o INCRA. Tá certo? Bom, uma é imóvel urbano, evidente, né, e a outra é imóvel rural. Né? Não se esqueçam que quando se tratar de propriedade rural produtiva, não cabe desapropriação. Quando se tratar de pequena e média propriedade rural, desde que o sujeito não tenha outra, também não cabe desapropriação. Pode esquecer disso daí. E agora, para definir, para mais uma distinção entre elas, como é que é a forma de pagamento da indenização? Tem indenização? Tem. É diferente para as duas. Na desapropriação sanção para a propriedade urbana, o pagamento da indenização não é prévio, como é na comum, não é prévio. Não é em dinheiro, também. Não é em dinheiro, tá? É em título da dívida pública. Título da dívida pública. E ele é resgatável em até 10 anos. 10 anos. Você não recebe agora. Você tem até 10 anos para resgatar isso. Então é duro. É duro. E se for propriedade rural, como é que se dá a indenização? Também não é prévia e também não é em dinheiro. É em títulos da dívida agrária. Título da dívida agrária. E aqui o negócio é um pouquinho pior. Enquanto lá é resgatável em 10 anos, aqui na propriedade rural é resgatável em até 20 anos. É tenso. 20 anos. É muito. Quanto ao procedimento, senhores, próxima aula a gente fala disso. Para a gente encerrar a aula de hoje. Desapropriação confiscatória. Confiscatória. Está previsto onde? Artigo 243 da Constituição. Artigo 243 da Constituição. O procedimento é regulado pela Lei 8257 de 91. Lei 8257 de 91. Qual que é o fundamento? Bom, lá na comum, o fundamento é utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Na sanção urbana, é a função social da sociedade, da propriedade, só que em caráter subsidiário. Na desapropriação sanção, propriedade rural, o fundamento é exclusivamente função social da propriedade. E qual que é o fundamento da desapropriação confiscatória? É porque a criatura, ao bem imóvel, ele está fazendo o seguinte, ele está fazendo plantio de cultura de psicotrópico ilegal ou está utilizando para trabalho escravo. Uma dessas duas. Tá? E pode ser imóvel, é só bem imóvel, tá? Só bem imóvel. Pode ser bem imóvel, tanto urbano quanto rural. Então pode plantar tanto a maconha no prédio da casa, no quintal da casa, quanto do sítio, da fazenda, da chácara. Aqui não importa.
Estão entendendo? Ótimo. Quem é que faz a declaração dessa desapropriação? O interesse disso, senhores, como assim envolve crime, né? Envolve crime. O interesse é nacional, né? Então é a União que faz essa declaração dessa desapropriação. Só a União. Tá? É evidente, né, senhores? Aqui a indenização. O cara planta maconha. Você vai lá, corta o pé de maconha, bota fogo. E você vai ter que indenizar o cara pela semente de maconha, pela luz especial que ele colocou, pelos plásticos que ele botou pro negócio ser maconha premium, gourmet. Vai indenizar o cara por isso? Não, né? Não faz sentido nenhum. Então aqui não tem direito à indenização. Né? Não tem. Ok? E o procedimento aqui é uma diferença das demais. Enquanto as demais, o procedimento é por aquele decreto-lei de 1941, aqui o procedimento dessa é específico, da 82447 de 1991. É um procedimento específico. Vocês entenderam? Eu sei que vocês estão cansados. Vocês têm dúvidas? Não? Então eu vou fazer uma chamada rápida para a gente encerrar a nossa aula. Aí eu peço uma atenção de vocês agora, uma última atenção. Aletheia. Presente. Anderson. Presente. Bruna. Presente. Emanuel. Presente, professor. Gregory. Presente, professor. Janaína. Presente. Jefferson. Presente. Caione. Presente. Kelbia. Presente. Kathleen. Presente. Larissa. Presente. Lavínia. Presente. Ok. Leonardo Presente. Augusto. Presente, professor. Leonardo Vinícius. Leonardo Vinícius. Leontina. Presente. Letícia. Presente, professor. Lucas. Presente, professor. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Professor, o Luiz respondeu ali no chat que ele tá sem microfone. Beleza, obrigado. Marcos. Presente. Nathalie. Presente, professor. Nayeli. Presente. Ricardo. Presente, professor. Tami. Eu. Vanessa. Presente. Verônica. Verônica. Vinícius. E Yuri. Ok, crianças. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela educação, pela claro, pela participação de vocês também. Bom, um bom descanso. Tá? A gente se vê na próxima terça-feira. Bom? Obrigada. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.